Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou estar lendo aqui Romanos capítulo 6, versículo 9. E vou assim estar trazendo uma explicação desta palavra. Vou assim dando realmente um ensinamento, realmente através desta palavra. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Portanto, nós possamos observar a Bíblia realmente está mostrando a respeito realmente da vida após a morte. Nós possamos realmente observar que muitas das vezes realmente as pessoas ignoram, quando realmente falamos que após a morte realmente há ressurreição, ou que existirá realmente vida após a morte. Assim também realmente muitos ignoram, e até mesmo falam, não crendo realmente na palavra do Senhor, dizendo que a palavra realmente foi escrita por mão de homem. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, homens fez parte realmente no Evangelho, assim para que o Evangelho fosse realmente estabelecido. Mas nós possamos observar que esses homens realmente foram homens diferentes, homem transformado, até mesmo homem que realmente vivia também no erro, fazendo coisa que não agradava a Deus, mas que depois realmente teve uma vida realmente transformada por Deus. Assim como o apóstolo Paulo, possamos observar que ele era um homem que perseguia a igreja, era um perseguidor da igreja, mas realmente, após realmente o encontro que ele teve com Deus, este homem realmente foi transformado. E nós possamos realmente observar que ele fez parte realmente de escrever realmente as cartas ao Evangelho. Nós possamos observar ali em Gálatas capítulo 1, versículo 11, que ele fala: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente foi uma revelação de Deus para o homem. Não que o homem realmente escrevesse realmente dos seus pensamentos, aquilo que ele pensava, imaginava. Não, realmente uma revelação de Deus que veio realmente para eles, e assim realmente o Evangelho foi estabelecido. E portanto nós possamos observar a questão que realmente que muitos realmente não crêem nos dias de hoje, a respeito, quando fala da ressurreição, que é uma pessoa realmente, quando realmente ela passa, ela veio a morrer, ela possa realmente um dia realmente ressuscitar, para que possa realmente ir ao encontro de Deus. As pessoas muitas das vezes ignoram e acham que não há vida após a morte. Mas nós possamos realmente observar que isto realmente já há muito tempo, desde o apóstolo Paulo, realmente já existia pessoas realmente com esse pensamento. Até mesmo realmente surgiu do meio deles. Vamos observar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se prego que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Portanto, realmente já havia alguém entre vós, entre eles mesmo, que não estava realmente acreditando que havia ressurreição, após a morte, Portanto, nós possamos realmente observar que aqui o apóstolo Paulo continua falando aqui no 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falso testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Portanto, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. Portanto, Paulo realmente, ele começa ali a explicar se na verdade Cristo ressuscitou, realmente não há ressurreição de mortos. Mas nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente Jesus realmente ele ressuscitou. E portanto, realmente o que nós possamos observar ali que está falando em Romano, que após realmente a morte de Cristo, realmente
ele ressuscitou. Portanto, realmente, até mesmo ele passou pela morte. Isso realmente para dar um exemplo para nós. Mas só que realmente, após a morte, realmente ele venceu a morte. Portanto, a morte não tem mais domínio sobre a vida dele. É o que está falando aqui, 6:9 de Romanos. Portanto, realmente ele venceu a morte. E o que nós possamos entender com isso? Isto realmente foi um exemplo para nós. Portanto, todos aqueles realmente que crê no Evangelho, crê em Cristo, e viver na presença dele, obedecendo os seus mandamentos, também vai ter realmente o mesmo poder, assim como Cristo teve, né, de vencer a morte. Portanto, realmente nós possamos observar que até mesmo realmente passar pela morte, isso é um decreto. Aos Hebreus 9:27, que é necessário que o homem morra uma só vez, vindo após a morte e o julgamento. Portanto, realmente este morrer uma só vez, portanto, realmente isto cumpriu com Cristo. Ele também realmente morreu. Mas só que realmente ele passando realmente por a morte realmente não tem mais domínio sobre a vida dele. Né? Nós possamos realmente observar que ele venceu a morte. E assim realmente é o exemplo de todos aqueles realmente que esteja na presença do Senhor. Portanto, que nós possamos observar aqui em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Portanto, aqui nós possamos observar que aqui está falando realmente em duas partes. Aqueles realmente que estão na presença de Deus, que morreram realmente em Cristo, vai ressuscitar, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Portanto, realmente os que vai ressuscitar para a vida eterna são aqueles realmente que desceu à sepultura, mas realmente na presença de Deus. Portanto, realmente, depois, realmente, esses outros realmente que não acreditam em Deus, também vai ressuscitar. Mas a Bíblia está falando que para a condenação, e muitos dos que dormem no pó da terra resultarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Portanto, realmente para ser condenado, porque realmente não creste na palavra de Deus, não vivesse segundo os seus mandamentos, para que seu nome realmente pudesse estar escrito no livro da vida. Mas nós possamos observar que o que fala Daniel aqui não é que realmente todos os mortos, ou todas as pessoas realmente que estão no sepulcro, realmente vai ressuscitar realmente de uma só vez. Nós possamos realmente entender que, na verdade, realmente a primeira ressurreição acontecerá realmente para o salvo, aqueles que realmente estão na presença de Deus, que vive realmente fazendo aquilo que Deus realmente tem ordenado, e está obedecendo realmente os mandamentos do Senhor. Portanto, realmente acontecerá, que será o arrebatamento da igreja, será para os santos, possamos dizer assim, aqueles que realmente vivem fazendo a vontade do Senhor. Aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, vamos ver aqui do 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, realmente acontecerá no arrebatamento, a ressurreição realmente dos mortos que morreram em Cristo, que estão no sepulcro, ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos irão ao encontro do Senhor na nuvem e nos ares. Portanto, realmente será em duas partes. Portanto, realmente acontecerá depois, que cumprir realmente os 1000 anos, porque a igreja realmente passará a reinar com Cristo, após realmente o arrebatamento da igreja,
vai cumprir realmente o arrebatamento da igreja. Aí a igreja realmente passará a reinar com Cristo nesse período de 1000 anos, né, o que a Bíblia realmente nos mostra, após realmente o arrebatamento. Né, arrebatamento realmente para o salvo, para aqueles que estão na presença do Senhor. E depois que cumprir os 1000 anos, que virá realmente, né, a segunda vinda para realmente aqueles que estão mortos, que morreram sem Cristo, quanto realmente os que estão realmente com vida. Portanto, realmente vai haver realmente, né, segundo a ressurreição. Portanto, realmente onde vai haver realmente o julgamento. Portanto, a Bíblia fala aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Portanto, realmente a primeira ressurreição será para os santos, para os salvos, aqueles que estão realmente na presença de Deus, como fazendo a vontade de Deus hoje. Portanto, se aconteceu o arrebatamento da igreja hoje, é assim realmente os salvos, mesmo que estão no sepulcro, como aqueles que estão realmente em vida. Portanto, a ressurreição acontecerá primeiro com os que estão mortos. E depois realmente aqueles que estão vivos também irão ao encontro do Senhor na nuvem nos ares. Aqui no 6, bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Portanto, realmente, após o arrebatamento da igreja, a igreja realmente vai reinar com Cristo nesse período de 1000 anos. Né? A Bíblia realmente não fala se vai ser literalmente, né? Portanto, realmente, esses 1000 anos pode ser simbólico, né? Pode realmente não ser assim como realmente a contagem que nós realmente entendemos, mas que seja realmente, né, de uma forma realmente diferente, pode ser simbólico. Portanto, nós possamos observar que, né, aqui a igreja realmente vai reinar com Cristo, quando realmente acontecer realmente o arrebatamento da igreja. Portanto, realmente nós possamos observar que Satanás realmente vai estar sendo amarrado aqui por 1000 anos. Né? Nesse período do 1000 anos que a igreja reinará com Cristo, Satanás realmente está em prisão. Aqui, né, 20 de Apocalipse, você pode ler aqui, que você tem, né, pode observar na sua Bíblia, e você realmente vai entender. Portanto, realmente assim aconteceu, né? Está acontecendo realmente o arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento da igreja. A igreja realmente passa a reinar com Cristo durante 1000 anos. Portanto, realmente não tem poder a segunda morte. Aqueles realmente que foi ressuscitado a primeira ressurreição são os eleitos de Deus. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Portanto, realmente a segunda morte, né, que a Bíblia realmente nos mostra, são para aqueles realmente que não obedecem à palavra de Deus, que não está crendo no Evangelho do Senhor, que não vem para Deus, que não procura realmente viver uma vida de santidade, de transformação, né, obedecendo realmente os seus mandamentos. Portanto, realmente vai cumprir, né, o vale, né, ou dano da segunda morte. Portanto, possamos observar aqui aos Hebreus 9:27, quando a Bíblia realmente fala aos Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, realmente após a morte há juízo, há julgamento. Portanto, realmente que nós possamos entender que a igreja possa estar fora deste julgamento, né? Porque após realmente esse julgamento será realmente na segunda ressurreição, né? Que na verdade realmente as pessoas passarão, né? Aqueles realmente que não estão na presença de Deus, que o nome não está escrito no livro da vida, passará pelo julgamento. E aí realmente, né, passará realmente pelo dano da segunda morte. Portanto, realmente para os eleitos de Deus, realmente não passará, né, pela segunda morte, porque assim como Cristo morreste e ressuscitou, e a morte não tem mais domínio sobre a vida de Cristo, né, porque ele ressuscitou e, portanto, ele venceu a morte.
Portanto, todos aqueles que estão na presença de Deus realmente também vai vencer a morte. E a morte não vai ter domínio sobre a vida, né? Daqueles que realmente estão na presença do Senhor. Portanto, realmente aqui no 20:15 de Apocalipse, e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Portanto, realmente aqueles que não aceitam a Deus, que não está na presença de Deus, que não procura viver os seus mandamentos, a Bíblia realmente está falando que o seu nome realmente não vai estar escrito no livro da vida. Portanto, todos aqueles que realmente que fazem a vontade de Deus, permanecem na presença de Deus, procura realmente viver realmente, né, os mandamentos do Senhor, o seu nome realmente passa a estar escrito no livro da vida. Mas aqueles realmente que não permanecer, que não obedecer, que não procurar realmente fazer a vontade de Deus, portanto, realmente o nome não vai estar escrito no livro da vida. Portanto, aqueles que realmente fazem a vontade de Deus já têm uma proteção por Deus. Essas pessoas realmente estão protegidas. Vamos observar aqui 14 de Apocalipse, 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Portanto, realmente, aqueles que morrem em Cristo serão bem-aventurados. E nós possamos observar que aqui as suas obras vão seguir. Porque, na verdade, realmente está guardado realmente por Deus. Portanto, realmente tenha a esperança. Ali no Evangelho de São João 5,24, Jesus falou: na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não sofrerá condenação, mas já passou da morte para a vida. Portanto, realmente esta condenação realmente da segunda morte são para todos aqueles realmente que não obedecerem à palavra de Deus. Aqueles que realmente vivem na prática do pecado, fazendo realmente aquilo que não agrada ao Senhor. Não querem realmente se submeter à palavra do Senhor, não querem obedecer os mandamentos do Senhor para que possa ter vida após a morte. Portanto, nós possamos observar aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, realmente nós possamos observar que esta segunda morte será para todos aqueles realmente que não obedecerem realmente a palavra do Senhor, que não querem realmente vir para estar realmente fazendo aquilo que realmente agrada ao Senhor, que estar vivendo os seus mandamentos aqui na terra, está fazendo realmente algo realmente para Deus, ou estar realmente pregando a palavra do Senhor, ou estar realmente adorando ao Senhor de espírito e verdade, estar realmente afastando realmente das coisas que é abominável ao Senhor. Portanto, realmente para que as pessoas possam alcançar realmente a salvação, é preciso realmente receber uma transformação realmente por Deus. Portanto, a salvação realmente não é somente estar na igreja, porque muitas pessoas muitas das vezes estão na igreja, vai todo dia, mas se realmente não estiver com uma vida transformada, se não tiver realmente essa transformação realmente no interior, essas pessoas realmente possam estar perdidas também. Porque para acontecer realmente que nós possamos ter a certeza realmente da nossa salvação, tem que haver uma mudança entre nós. Tem que haver realmente essa transformação realmente no interior. Nós temos que realmente amar o próximo. Temos que realmente ser sinceros diante de Deus. Não possamos ser fingidos. Assim como Judas realmente que estava com o Senhor, mas estava tramando realmente contra o Senhor. E o Senhor sabia. Portanto, nós possamos realmente observar que ninguém consegue enganar a Deus. Portanto, realmente estar na igreja todo dia, isto realmente não é uma demonstração que a pessoa já está salva.
mas sim realmente se a pessoa realmente já recebeu uma transformação, se ela realmente já mudou de vida, se ela realmente é uma pessoa realmente que está realmente fazendo a vontade de Deus, uma pessoa realmente que ama ao próximo, né? Que não tem realmente fingimento com a sua vida, vive uma vida realmente de transformação, portanto realmente possa encontrar com o Senhor. Portanto realmente nós possamos observar que assim realmente vai fazer parte realmente da primeira ressurreição. Portanto realmente vai reinar com Cristo neste período de 1000 anos, até que realmente virá a segunda ressurreição para acontecer realmente, né, o julgamento, que será realmente o final de todas as coisas. Portanto, possamos observar que, na verdade, né, realmente a igreja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que passará realmente, né, que subirá na primeira ressurreição, portanto, realmente a segunda morte não vai ter poder sobre a vida deles, porque vai cumprir realmente o que está escrito ali em Romanos 6:9, assim como Cristo realmente venceu a morte, aqueles que estão em vencer a morte. Possamos observar aqui em Romanos, vamos ver aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Possamos observar que aqui está falando